Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ansiedade, o que tem por trás da ansiedade, como que a gente consegue tratar definitivamente as suas crises de ansiedade se você sofre com esse problema. Fica até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like, compartilha com quem possa precisar. Eu sou a Thaís Silveira, terapeuta integrativa, especialista e pioneira da técnica Seven Healings no Brasil e bióloga graduada pela Unicamp. A ansiedade ela é normal, ela é fisiológica. A ansiedade ela vai impulsionar a gente a realizar as coisas. É aquele frio na barriga gostoso que incentiva a gente a fazer as coisas. Mas a gente também tem a ansiedade patológica, que é aquela ansiedade que paralisa e faz mal. Acontece, nos dias de hoje, as pessoas estão cada vez mais desconectadas de si, de outras pessoas também, e do tempo. Essa desconexão ela gera uma série de desequilíbrios, de desordens no corpo, como ansiedade, depressão, câncer, problemas mais graves de psicopatia, alterações da própria imagem. Então, a gente vê quadros aí de anorexia, bulimia, transtornos cada vez mais comum. A ansiedade ela é uma característica de pessoas que vivem ilusoriamente no futuro. Quem sofre com crise de ansiedade não está no momento presente. Elas têm dificuldades de se conectar com o agora, porque elas estão sempre preocupadas com o que está por vir, com os eventos que ainda vão chegar e que no final esses eventos nunca chegam. As pessoas ansiosas, normalmente elas apresentam medo do futuro, insegurança, excesso de controle, para elas não saberem como vai ser o futuro. As pessoas ansiosas, elas têm a necessidade de controlar tudo e a todos, de controlar, por exemplo, os horários, os eventos e até as pessoas, com aquela falsa sensação de que já sabem do futuro. Mas quando esse controle ele não é possível, muitas vezes esse controle a gente não consegue controlar, ou quando as coisas elas saem do controle, as pessoas ansiosas ficam com mais medo ainda e mais insegurança ainda. Então vem esse ciclo vicioso que gera os excessos de pensamento, aí vem as síndromes do pensamento acelerado e até as paranoias, tá? Dependendo do grau e de cada pessoa. Nossa base cerebral é o medo. O medo é uma proteção instintiva do corpo para te proteger de ameaças internas que foram vividas ou criadas e arquivadas pela sua mente, porque o nosso cérebro ele não diferencia o que é real do que é imaginário. A ansiedade é o corpo em estado de alerta. E aí alguns sintomas físicos podem vir: respiração acelerada, o medo, as extremidades frias, pressão arterial pode subir, as mãos ficam trêmulas, os músculos eles podem ficar rígidos, que é como se você ficasse numa posição de enfrentamento, sempre naquela sensação de luta ou fuga. Pode vir um sentimento de desproteção. Então, a causa principal da ansiedade, das crises de pânico, é o medo frontal, o medo de enfrentamento de alguma situação, consciente ou inconsciente, que você vivencia hoje ou já vivenciou em algum momento da sua vida. Por segunda causa, seriam traumas do passado. Muito comum a gente identificar situações de abusos, de agressões, tá? Se no momento o corpo não consegue lidar com esse tipo de conflito, a memória do inconsciente ela pode ser ativada lá na frente por algum gatilho, por exemplo, como cor, um cheiro, uma lembrança. O gatilho pode ativar a memória central da ansiedade do passado, e isso é uma tentativa do corpo de resolver novamente para evitar que você vivencie essa situação de perigo de novo. Outra causa da ansiedade é a falta de perspectiva de futuro. E aí vem aquele sentimento: será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E geralmente pessoas ansiosas fazem um cenário catastrófico do futuro e vem junto aquela sensação de impotência, de incapacidade, me sinto incapaz, né, e sem saída diante a um futuro catastrófico. Uma outra causa da ansiedade são situações de separações ou medos de separações. O ser humano é um ser social, né? Não foi feito para viver sozinho. Então, essa é uma das causas também que a gente vê. E uma outra causa seria a sensação de solidão, de desproteção, que também gera um estado de perigo para o ser humano. Porque a ansiedade não é psicológica, são reações fisiológicas, elas acontecem no seu corpo e a intensidade ela vai variar, né, de pessoa para pessoa. A gente tem desde ansiedade mais leve até síndrome do pânico.
E aí pode vir alguns sintomas físicos, como insônia, né? São dos primeiros sinais do corpo em estado de alerta, porque o corpo ele não desliga, ele vai permanecer, né? Vai deixar o seu corpo em alerta até você resolver esse conflito. Então pode vir os pensamentos repetitivos, as mãos geladas, dificuldade de raciocinar, isso tudo é defesa, tá? Significa que tem alguma memória inconsciente. E aí pode vir alguma complicação secundária, por exemplo, como perda de memória, mudança de humor. De 0 a 10, quanto que você sente isso? Coloca aqui nos comentários. Pode vir um aperto no peito, que aqui a gente tem o timo, né, que é um chakra cardíaco, que é o centro das nossas emoções, e vem aquela sensação de medo de morrer, porque o nosso corpo ele aciona a sensação de perigo. E aí podem vir os desmaios, também pode acontecer. Fica com aquele medo, espasmos musculares, que são os músculos tensionados. A pessoa às vezes não consegue se mexer, fica rígido, e vem também aquela sensação de desespero. Isso tudo é uma forma da sua mente buscar uma solução mais rápida. Em casos mais graves, pode vir essa sensação de perda de sentido da vida, porque o corpo ele produz cortisol em estado de estresse intenso e prolongado, e o corpo ele entra em exaustão e aí vem a angústia como consequência. Pode vir a dificuldade social, né, o medo do desconhecido, a pessoa tende a se isolar, ficar num ambiente seguro, é como se ela precisasse se isolar para evitar o perigo. E aqui a gente tem também a importância de enfrentar as situações. Ficar em casa só vai piorar as suas crises. É importante esse trabalho, né, durante as crises, mas também é importante enfrentar pouco a pouco, tá? Enfrentar esse medo, sair um pouquinho mais, cada vez mais de casa para enfrentar as situações, senão sua crise só vai piorar. E também pode vir em casos mais intensos os pensamentos suicidas, quando o conflito é muito intenso e quando tem muita dor. Vem a perda da autoconfiança, a pessoa não se sente capaz, não consegue resolver essa situação e não entende e gera essa situação de impotência perante essa situação. E pode vir também a dependência emocional, como se você precisasse de alguém para se salvar, de alguém para você se sentir segura, né? E pode vir esse apego em algo ou em alguém. Todos esses sintomas são defesas e eles acontecem por causa de uma causa primária. E para a gente solucionar isso, é preciso a gente tratar a raiz. Quando a gente trata a raiz, a gente controla esses sintomas e a sua crise de ansiedade patológica ela cessa. Então é muito importante a gente ter uma abordagem integrativa para tratar as crises de ansiedade. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, dá seu like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque diariamente eu trago conteúdo sobre saúde integral, autocura, autoconhecimento e origem biológica e emocional das doenças. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.